Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Martinez, este é o programa Mogi em Revista. Eu vou levar até você muita informação, bate-papo, descontração, história e bom humor na sua televisão e também na internet. Aliás, falando em internet, você já curtiu a página do Mogi em Revista lá no Facebook? Ainda não? Então corre lá no www.facebook.com/Mogi em Revista. Curta a nossa página e tenha o melhor conteúdo de Mogi das Cruzes, de São Paulo, do Brasil e do mundo. No programa Mogi em Revista dessa semana, nós vamos para o segundo tempo do bate-papo sensacional com o brasileiro mogiano Nilmar Secomandi, que está vivendo lá na Espanha. O Nilmar ele é executivo global da empresa Vivo e está passando por um período muito bacana lá na Europa e vai contar para a gente um pouco de tudo que rola lá em Madrid e na Europa em geral. Mas é já, o segundo tempo, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. Mogi tem um canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo mogiano. É a TV Câmara Mogi das Cruzes. Fique ligado nas sessões parlamentares. Assim você acompanha o trabalho dos vereadores para melhorar a qualidade de vida da população e fica bem informado sobre o futuro da cidade. Sintonize o canal 3.2 UHF, TV Câmara Mogi das Cruzes. Democracia e transparência para todos. Visite Salesópolis e depois vá almoçar no melhor restaurante da região, o Nha Luz. Comida tipicamente caipira, deliciosos produtos artesanais e tudo isso em um verdadeiro paraíso. Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, quilômetro 11. Restaurante Nha Luz, de família para família. Mundo da Pizza apresenta. Para você que ama portuguesa, mussarela, calabresa, 4 queijos, frango com catupiry, bem-vindos ao Mundo da Pizza. Rua Capitão Francisco de Almeida, 212, Brás Cubas. Mogi tem um canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo mogiano. É a TV Câmara Mogi das Cruzes. Fique ligado nas sessões parlamentares. Assim você acompanha o trabalho dos vereadores para melhorar a qualidade de vida da população e fica bem informado sobre o futuro da cidade. Sintonize o canal 3.2 UHF, TV Câmara Mogi das Cruzes. Democracia e transparência para todos. Estamos de volta com o programa Mogi em Revista dessa semana, como prometido aqui, já que ficaram muitos assuntos pendentes, né, cara? Falamos demais aqui semana passada, Nilmar, e vamos ter que fazer um segundo tempo aqui hoje. Afinal de contas, a Espanha ainda tem muita coisa para ser contada, né? Nós, mogianos, aqui estamos querendo saber um pouco de como que é aí essa sua aventura na Espanha. Aventura que eu falo que é uma coisa totalmente diferente, né, daquilo que a gente está acostumado, mas extremamente bem pensada, bem planejada. Afinal de contas, o Nilmar ele é executivo global da Telefônica, né? Que não atua só na Espanha, né, o Nilmar? Atua em vários países da Europa também, inclusive aqui no Brasil, né? Exato, André. Prazer em revê-lo outra vez. Sim, a Telefônica está presente em vários países da América Latina e 3 países aqui na Europa. E meu trabalho é justamente ter essa visão global das operações do Grupo Telefônica. E na área que eu atuo, que é a área de energia, a área de infraestrutura, traçar a estratégia global para todas essas operadoras. Legal. Bom, semana passada a gente estava falando a respeito de comida, nós falamos de paella, tal. Você falou que você não manja fazer nada, que você vai no restaurante comer e tal. E a gente estava falando de futebol. E você, como é um grande corintiano também, assim como eu também sou, você sabe que o Barcelona, né, que é o grande rival do Real Madrid, você está vivendo em Madrid, então tem essa rivalidade muito grande. Você sabe que o Corinthians ele nunca perdeu para o Barcelona na história, né? Você sabia disso, né? Sei, tá no seu livro isso. Tá no meu livro isso aí, O Corinthians jogou 6 vezes contra o Barcelona, ganhou todas as vezes, entendeu? Então, um dos maiores fregueses da história do Corinthians é o Barcelona. Aí, se alguém vier tirando sarro de você e de Corinthians, você pode falar isso aí pros caras aí, viu? Sabe, André, que eu jogo, como eu disse na última entrevista, eu jogo futebol todo domingo aqui, eu sempre vou com ou uma camiseta ou uma blusa
E o pessoal conhece o Corinthians, cara. O pessoal conhece, o pessoal sempre pergunta de jogadores, sempre pergunta se é bom, se é ruim. Inclusive, eu dou algumas camisetas minhas para eles usam, tiram foto. Eu tô transformando os espanhóis aqui em corintiano, viu, cara? Que legal, que bacana. E aliás, um dos jogos mais épicos aí também da história do Corinthians foi no Mundial de Clubes de 2000, né? Entre Corinthians e Real Madrid, aqui no Morumbi, que foi 2-2, tá um jogão de bola que depois o Corinthians acabou sendo campeão mundial pela primeira vez. Edilson Capetinha jogou muito esse jogo. Oi? Edilson Capetinha jogou muito esse jogo. Edilson Capetinha, exatamente. Aquele dia foi, nossa, foi um clássico incrível, né? Você tem seu meio de vida aí e tal, né? Tem o seu ciclo de amizade e tal. Mas como é que é o dia a dia do Mogiano Nilmar aí na Espanha? Como que é a sua rotina aí? Porque o espanhol ele faz a siesta, faz essas paradas todas aí e tal. Você também faz isso aí também? Você se adaptou a isso? Como é que é a sua rotina de vida aí na Espanha? Isso é um pouco lenda, viu, André? Na verdade, esse lance da siesta, né, que é dormir, tirar um cochilo depois do almoço, isso vem do sul da Espanha, que é muito calor, né, no verão. Aqui no verão a gente tem o sol até às 10 da noite. É super diferente você ver o sol até às 10 da noite. E aí, por conta do horário aí das 2 às 5, que é muito calor, que chega a 40 graus, o pessoal tirava uma soneca porque não tinha muita coisa que fazer. Você ia para a rua e estava muito quente. Qual que é a minha rotina aqui? É muito parecida com a do Brasil, né? Eu trabalho no horário comercial. A diferença é que talvez seja para minha filha. Minha filha tem aula das 9 da manhã às 5 da tarde, ela fica na escola. Aí ela faz o esporte dela. Eu também faço algumas coisinhas à noite, ou estudo, ou faço algum esporte. Nosso final de semana também está sempre envolvido com algum amigo, né? A gente tem amigos brasileiros, amigos espanhóis, tem sempre um aniversário, uma festa, um reencontro. E a diferença é que, como a gente não tem a nossa família aqui, né, a gente acaba aproveitando esse tempinho para viajar, né? A gente tem um privilégio, né, de ter muitos países com muita história aqui vizinhas da Espanha. Então a gente acaba viajando muito, a gente acaba aproveitando essa oportunidade para conhecer novos países, novas cidades. E aí também vai agregando, né, no que a gente comentou no primeiro programa, né, de conhecer a cultura do país, de conhecer como eles viveram e conhecer muito da história, porque na verdade a Europa tem muita história. Então nossa rotina é muito parecida com a do Brasil. O que a gente agrega aqui é toda essa parte de viagens, né, que aqui a gente tem muitos países, muitas cidades interessantes para conhecer. Sim, e o sistema ferroviário, não só da Espanha, como da Europa em geral, ele funciona muito bem, né? Você, tipo, em questão de horas aí, você consegue estar em outro país. Você consegue estar em Portugal, por exemplo, sei lá, em 2 horas. Aqui tem muito lance de planejamento, André. Se você se planeja bem, então aqui as férias é julho e agosto, né? Então, se você desde já compra a sua passagem para o ano que vem, para agosto, você paga barato. Se deixa para pouco tempo antes, aí você paga mais caro. Você tem muita disponibilidade, né? Você tem tem trem-bala, né? Na Espanha a gente tem muito trem-bala, trem de 300 km por hora, muita oferta de avião, né? De voos baratos, voos mais caros. Tem também uma infraestrutura de rodovia bastante estruturada, bastante bem pavimentado, com pouco pedágio, então também dá para viajar de carro. Então, em relação à infraestrutura aqui na Europa é incrível, tem bastante possibilidades. Como eu disse Legal. antes, é só se planejar e você tem aí Várias possibilidades. a Inglaterra 2 horas daqui, a Alemanha 2 horas daqui, Portugal a 4 horas de carros, tem muita coisa bonita para ver. Legal. Ô, Nilmar, e como é que foi aí o ano passado, o ano retrasado, principalmente, né? Você está vivendo aí em um país que foi um dos maiores epicentros da Covid-19 na Europa, né? Como é que foi enfrentar a Covid aí na Espanha, que foi uma coisa muito forte aí também, né? O Covid, na verdade, ele pegou bastante forte para pessoas mais idosas, né? E a Espanha, ela tem uma expectativa de vida muito alta, que a média é de 85 anos de expectativa de vida, então pegou bastante, né?
A diferença aqui com o Brasil, e que às vezes eu falo com família, com amigos, e talvez nem todo mundo consegue entender isso, é que aqui a gente fez um lockdown completo, né? A gente não podia sair de casa. A gente não podia sair de casa, não podia sair na garagem, não podia sair em lugar nenhum, a gente tinha que ficar em casa 24 horas por dia. Havia poucas exceções, uma delas era ir em farmácia, a outra era ir, obviamente, para o hospital, e a outra era ir para o supermercado. Mas a gente sempre tinha policiais nas ruas, esses policiais sempre estavam conferindo o que você estava fazendo na rua, e aí, inclusive, aqui eles tinham a permissão para te multar. Se você não tinha justificativa para estar na rua, eles te multavam. Então, foram pelo menos 50, 60 dias que a gente não saiu de casa. Eu, particularmente, não saí de casa 50 dias. Minha esposa era aqui ia no supermercado, e foram dias bastante complicados, né? Os hospitais estavam todos saturados, muita gente falecendo, e isso foi bastante duro, né? Foi uma forma de conseguir reter a pandemia, mas foi bastante duro psicologicamente ficar tantos dias em casa. Eu acho que muita gente hoje faz, né, terapia em função desses 50 dias, 60 dias que foram bastante duro. Eu sei que aí no Brasil vocês tiveram também, né, uma restrição, mas ela não foi tão dura como aqui. Eu sei que aí existia algumas flexibilidades, né, vocês às vezes saíam, não era tão rígido o controle. Aqui sim que foi bastante duro. Entendi. Bom, se for possível você dizer, não sei se vai ser possível, né? Mas você consegue classificar, por exemplo, o melhor e o pior da Espanha? Você consegue classificar isso? Eu acho que, para mim, o pior, mas é uma coisa que você se adapta, e depois que você vai para outros países, você acaba vendo que tem situações piores que a Espanha, é o frio, né? Por exemplo, essa semana a gente vai pegar aqui uma semana com 0 grau de mínima, mas as casas, os bares, eles são todos aquecidos, né? Por exemplo, na minha casa, eu estou com 22 graus aqui dentro da minha casa, ainda que eu esteja de blusa. Então, acho que o pior é o frio. Mas, como eu disse antes, tem outros países que são piores, né? A Alemanha chega a menos 10, menos 15. Outros países também é bastante frio. O melhor eu acho que é a cultura, que é muito parecida com a nossa. Como eu disse, tem situações que são diferentes para a gente, né? Mas muita coisa parecida. Eles comem parecido conosco, eles têm uma cultura latina de fazer amizade, de aproveitar a vida. Então, eu acho que o melhor da Espanha é a cultura, além dos outros benefícios, como segurança. Você acaba valorizando muito a segurança que eles têm aqui, é muito seguro o país, tem muito poucos roubos. No jornal, à tarde aqui, passa muito poucas situações, como a gente vê no Brasil, de morte, de roubo. Aqui são situações mais de roubo de galinha, são coisas muito, assim, muito menores, né, muito pequenas. Então, você acaba valorizando esse tipo de coisa também. Legal. Bom, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui super agradável. Eu queria, Nilmar, aqui, para fechar aqui a conversa, qual o conselho que você daria para o brasileiro que queira morar na Europa, que queira morar na Espanha? Qual o conselho que você daria, Nilmar? Eu acho que o primeiro é se preparar, André. Não é fácil mudar de país, né? Como eu disse antes, na primeira reportagem, eu vim com suporte da minha empresa. Mas se você quer morar em outro país, eu acho que você precisa se preparar. Você precisa entender quais são as possibilidades que você pode ter de visto, né? De repente, um visto de estudante ou um visto de trabalho. Tem muitos países que procuram profissionais qualificados, ou até mesmo buscar o passaporte de familiares, né? A gente tem tanta gente no Brasil aí que é familiar de italiano, familiar de português, é buscar o passaporte para ir de forma legal. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você tentar saber aonde você quer ir, né? Pesquisar. Eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos. Talvez muita gente fala que os Estados Unidos é mais para ganhar dinheiro e a Europa é mais para ter qualidade de vida. Nilmar, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, tá? Muito legal. Desejo sucesso para você aí e espero que em breve a gente possa se encontrar aí e ter essa resenha pessoalmente aí aqui no Brasil ou aí na Espanha, tá bom? Com certeza. Obrigado você pelo convite, sucesso. Valeu, Nilmar. Obrigado. Ponto final no programa Mogi em Revista dessa semana. Eu gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta.
Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau.